Mudando de assunto, vamos fazer um outro alerta agora com relação ao tempo. Um alerta de tempo seco para quase 90 cidades do sertão paraibano. E aí, com esse calor todo chegando, né? Quais são os cuidados mais importantes para a nossa saúde? A gente tem que redobrar os cuidados, sobretudo com hidratação, com a alimentação. Mas quem vai contar para a gente ao vivo é o repórter Oscar Xavier. Boa noite para você, Oscar. Oi, linda. Boa noite para você, boa noite para todo mundo acompanhando o JC nesta quinta-feira. Boa noite especial para os nossos amigos telespectadores que nos acompanham do sertão do estado. Cidades como Souza, Cajazeiras, Pombal e outras estão entre os 90 municípios, grande parte desses 90 municípios no sertão do estado, que estão dentro do alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Esse alerta dá conta de uma umidade em 12%. Isso significa uma umidade muito baixa. Para o nosso telespectador ter uma ideia, por exemplo, o tempo no deserto do Saara tem uma umidade média em 14%, ou seja, 12% então, que é o que está previsto para o sertão da Paraíba nos próximos dias, ou pelo menos até às 18 horas de amanhã, que é quando termina esse alerta que está em vigor, previsão de tempo muito seco, associado já ao tradicional calor do sertão. Então é tempo quente, muito quente, com umidade super baixa, tempo quente e seco. Isso pode gerar uma série de riscos para a nossa saúde. Ainda de acordo com o alerta emitido pelo INMET, há riscos, inclusive, de incêndios. Então, pessoal que mora no sertão da Paraíba, nessas cidades, Souza, Pombal, Cajazeiras e outras, devem ficar aí bastante atentos a essa questão envolvendo o tempo muito quente e muito seco para as próximas horas. Eu falei aqui que isso podia gerar uma série de riscos para a nossa saúde, né? Esse tempo com essas características. Por isso nós viemos aqui encontrar o doutor Felipe Gurgel, que é clínico geral. Doutor Felipe, boa noite, seja bem-vindo ao JC. Eu falava aqui sobre esse tempo quente demais, seco demais, portanto, umidade muito baixa. Que tipo de riscos à nossa saúde esse clima pode oferecer? É necessário ter cuidado, né? Bastante hidratação e outras coisas mais. Boa noite, seja bem-vindo. É verdade, boa noite para a Linda e para todo mundo em casa. O problema do calor excessivo é o risco que a gente tem de desidratar o nosso corpo. Você falou que a umidade relativa do ar está muito baixa. Então é como se o ar pedisse nossa água. Então a gente tem um risco maior de perder nossa água para o ar, né? Para o ambiente. E o nosso corpo é 2/3 água. Então a gente tem que manter a água dele e enfrentar esse calor com água também. Hidratação é fundamental nessa hora. Doutor, a gente tem a questão do ar-condicionado, por exemplo, né? A gente utiliza ar-condicionado para se refrescar. Nos locais onde há mais estrutura, é possível que o uso de ar-condicionado possa aumentar nesses dias quentes. É bom para a saúde? Tem gente que diz que ficar muito tempo no ar-condicionado pode fazer mal, principalmente quando você sai do tempo externo, quente demais, entra no ar-condicionado. Como é que se equilibra isso? Isso, o ar-condicionado em geral, numa visão geral, ele é bom, tá? Não tem problema. Mas ele resseca o ambiente, é tanto que você vê aquela água pingando do ar-condicionado porque ele retira a água do ambiente e despreza, né? Mas com o ar-condicionado, o ambiente fica menos quente. E com menos calor, a água sai menos do nosso corpo. Então auxilia no processo de manter nossa hidratação. Qual é o segredo então? O segredo é não ficar direto no ar-condicionado, só por alguns momentos, algumas horas, por exemplo, para dormir. E quando a gente for usar o ar-condicionado, não gelar demais, né? Você colocar ali em 22, 23 graus na temperatura do controle, que é o ideal para você ficar com um ambiente agradável, sem exagerar e sem ressecar demais a água onde você está. Doutor Felipe, crianças e idosos que costumam ter, em tese, imunidade mais baixa, tem cuidados especiais para esses dois perfis de pessoas? Muito bem lembrado. As crianças e idosos, elas têm mais dificuldade e mais perigos na manutenção de sua hidratação. Então, quando o clima está mais calorento lá fora, eles têm que ter mais ainda controle na perda de água, isto é, não se expor ao sol nas horas mais quentes, não se expor a ambientes muito quentes, fechados, sem ventilação, e também hidratar-se mais, tomar mais água e mais sucos, mais ainda do que o resto da população, para evitar a desidratação. E exercícios físicos nesse tempo extremamente quente, extremamente seco, é recomendável?
exercícios físicos são tão bons e tão saudáveis para o ser humano que eles devem ser feitos sempre, mesmo nesse clima de calor exagerado. Porém, exige alguns cuidados a mais. Então, a gente nunca vai fazer exercício físico exposto no ambiente aberto em horas em que o sol está mais quente. Então, o ideal é até 10 da manhã e depois de 4 da tarde. Aí aquela pessoa vai sentir como é que está. Então, evitar nas horas de sol mais quente. Mas sim, pode fazer exercício físico. Doutor Felipe, rapidinho para a gente encerrar, tem algumas condições que a gente pode preparar o nosso ambiente que ajudam a diminuir os efeitos desse tempo prejudicial. Tem sim, ambientes ventilados, abrir janelas, abrir portas, se possível, ambientes arborizados, então sempre é bom ter plantas ao redor, se for um apartamento, algumas plantas, uma casa, roupas de algodão, é muito importante, e constantemente estar se hidratando, até sem sentir sede, não é obrigado a sentir sede, você já vai se hidratar com sucos ou com água, mesmo sem sentir aquela sede. Além disso, evitar esportes exagerados, como a gente falou, mas pode curtir seus esportes sim. Muito bem, conversamos aqui ao vivo com o Dr. Felipe Gurgel. Dr. Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui no JC Tá Aí. Especialmente para os nossos amigos sertanejos que vão enfrentar um calorzão danado aí nas próximas horas. O alerta do IMET vale para 90 cidades, boa parte dessas cidades no sertão do estado. Esse alerta está em vigor até às 6 da noite de amanhã. Um grande abraço para todos que nos acompanham no sertão. Linda, devolvo para você aí no estúdio. Bom, e por falar nesse assunto, daqui a pouco eu trago também a previsão do tempo para algumas regiões nesta sexta-feira.